O mês de agosto, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mês do Agosto Missionário, que é um plano de Deus para, na verdade, para todo mundo que se diz cristão. Todo cristão, ele tem que entender que ele veio a esse mundo com um chamado. E pregar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além de nós sabermos que nós devemos primeiramente adorar a Deus, todo cristão tem que ter no seu coração que existe um chamado. E esse chamado é universal. Todo mundo é chamado a evangelizar, a fazer discípulos, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, durante essa semana, como agosto já está se acabando, né? Durante essa semana eu vou soltar alguns vídeos sobre missões. É algo que eu gosto muito. Eu tenho na minha cabeça esse plano de soltar vídeos falando sobre missões, mostrando um pouco das viagens missionárias de curto prazo que eu já fiz aqui no Brasil e de como que isso é importante. Missões realmente foi um divisor de águas na minha vida, a partir do momento que eu vi que, assim, que não era só um chamado, eu tô obedecendo a ordem. Eu leio a Bíblia e vi que eu preciso ir, que eu preciso fazer alguma coisa, né? Que tem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tem pessoas que precisam conhecer mais a Jesus. E a Igreja Presbiteriana, ela tem esse trabalho com as agências, Junta de Missões. A Junta de Missões é Junta de Missões Nacionais, né, que é aqui do Brasil. A PMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né, novos povos não alcançados. E tem também o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, é cooperador, que a Igreja Presbiteriana tem, que está inserido no plantio de igrejas e revitalização. Então, eu vou deixar aqui também embaixo os linkzinhos que vocês podem clicar e conhecer um pouco mais dessas agências que a Igreja Presbiteriana tem. E também deixar aqui um convite que você conheça mais um pouco sobre a obra missionária, né? Como que começou a obra missionária? Quem é a característica da missão, mundialmente falando? É Deus. Antes da obra missionária começar no meu coração, no seu e nos missionários transculturais que vão lá alcançar novos povos, antes de tudo, começou com Deus. Deus é o autor missionário. E eu queria que você estivesse orando pelos missionários do Brasil, pelos missionários transcultural, inclusive, né, nos países que estão sofrendo aí perseguição. E um país que está sendo muito falado agora é a Nigéria, né? Cristãos estão sendo mortos. Acho que quando eu tô piscando meu olho aqui, tem um cristão que tá sendo morto lá. Então, tem acontecido barbaridades no mundo afora. A missiologia tem me ajudado muito a eu ter uma perspectiva, uma visão sobre qual é o nosso papel aqui nesse mundo, né? Então, eu vou postar vários vídeos. E aí, eu tenho aprendido muito. Com o curso que eu tô fazendo de missiologia, tem aberto mais os meus olhos, assim, para o lado da missão. Na verdade, eu sempre gostei da vida missionária. Mas aí existem alguns aspectos que é sobre quais tipos de chamado que existe, que as pessoas falam bem pouco sobre isso. E o primeiro é o chamado transcultural. Como eu disse, é alcançar novos povos e para outras nações, que é um dos principais. O depois é o local. Porque, na verdade, para esse missionário ir para o transcultural, ele começou na igreja local dele. Ele foi preparado na igreja local dele. E as pessoas não falam muito sobre isso. A igreja local tem uma importância fundamental na vida de um missionário. O outro é a plantação de igrejas. Foi como que eu disse, né? Existe pessoas que trabalham com o plantio, o envio, né, de igrejas e revitalização de igrejas. E o outro é o apoio missional. Tem muita gente que gosta da missão, mas a pessoa não pode estar no campo, a pessoa não pode estar fazendo as viagens missionárias de curto prazo. Então, ela pode ajudar financeiramente. Ela apoia o missionário, ela apoia a causa. Então, isso é muito importante. Vai ser alguns dos aspectos que eu vou conversar. Também vou conversar a importância da evangelização, a importância da querigmática. Quem pensa nisso no campo missionário? A importância da postura martírica. Eu não vejo ninguém falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre a missiologia, vai ser coisas mais básicas que as pessoas não falam e que muita gente às vezes está no campo, vai para as viagens de curto prazo e não foi a fundo, né?
sobre essa temática, sobre o nosso papel como cristão, de ir pregar, fazer discípulos e batizar. Até o próximo vídeo.